livro de ficção científica Admirável Mundo Novo foi escrito pelo britânico Aldous Huxley no ano de 1932 e está entre as principais distopias do século XX. E isso porque a obra descreve não um lugar utópico onde reina a paz, a justiça e a liberdade de pensamento, mas sim o oposto, já que no mundo novo, os mecanismos que proporcionam o bem-estar das pessoas também acabam por aprisioná-las, onde a felicidade e a estabilidade social são alcançadas através do controle rigoroso das emoções e comportamentos. Assim, o livro vai descrevendo, ao longo de suas páginas, uma sociedade totalmente organizada, segundo princípios científicos, onde a tecnologia é usada para controlar e manipular as massas, enquanto a individualidade e a liberdade são reprimidas. Ali, o Estado controla, desde o processo reprodutivo, através da engenharia genética, até chegar ao nível da manipulação psicológica. Tal nível de controle logra o êxito de manter as pessoas conformadas com a ordem social estabelecida. Com isso, o Estado totalitário mantém o seu poder. A história se passa em Londres, no ano de 2540 da Era Cristã. Entretanto, o calendário seguido no Novo Mundo tem como marco inicial o falecimento de Henry Ford. Por isso, a história se passa no ano 632 depois de Ford. Ford foi o criador da linha de montagem industrial, que depois se tornou uma linha de produção também humana. Assim, Ford passa a ser reverenciado por ter inaugurado um novo tempo para a humanidade, passando a ser visto como um deus por essa sociedade. Agora, o mundo vive conforme as diretrizes de um Estado mundial que tem como lema comunidade, identidade e estabilidade. 3 palavras que sustentam a trama do tecido social. Esse lema encontra-se na principal entrada do Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. Esse local possui grande importância, já que é nele que as pessoas são fabricadas, pois nessa sociedade não existe família, nem nascimento. A reprodução humana ocorria apenas de forma artificial, em incubadoras. E desde o estágio embrionário, as pessoas eram condicionadas física e mentalmente para ter uma profissão e ocupar determinada posição social. Para tanto, ainda no laboratório, os indivíduos eram separados por castas, que podiam ser alfa mais, alfa, beta mais, beta, gama, delta e epsilon, o que oportuniza a geração de humanos artificiais para qualidades específicas. Cada um era preparado e treinado para aceitar e viver feliz com seu condicionamento dentro da casta escolhida, independente de ser inferior ou superior. De acordo com a casta definida, a pessoa poderia ser destinada a exercer um trabalho braçal ou até mesmo ser criada para ocupar cargos de comando, tornando-se líder e pensador do Estado mundial. Definir isso ficava a cargo da demanda dos ditadores científicos que comandavam a sociedade. Os moradores do Mundo Novo achavam tudo absolutamente normal e viviam alegremente a situação imposta. O domínio não era mantido através de violência ou repressão. Isso não era necessário, pois em realidade se tratava de uma sociedade de autômatos, pessoas programadas e controladas pelo Estado, onde a instituição familiar não existia. As pessoas não desenvolviam relacionamentos duradouros e o casamento era visto como algo absurdo, considerado como algo asqueroso e coisa de selvagem.
O amor foi proibido. O que era estimulado era a troca de parceiros e a prática sexual livre. Quanto mais parceiros sexuais, melhor. Com isso, as pessoas nasciam e morriam sozinhas. O único vínculo social que tinham eram amizades superficiais e a sexualidade. Nesse novo mundo, livros, arte e ócio são dispensáveis e socialmente condenados. As pessoas eram condicionadas a serem felizes o tempo todo e terem aptidão para o trabalho, e se por acaso algum dos habitantes do admirável mundo novo não conseguisse atingir o estado de satisfação, o mesmo poderia recorrer livremente à soma, que era uma droga alucinógena e aparentemente inofensiva, distribuída pelo Estado, capaz de trazer contentamento imediato. Tudo foi estruturado para formar uma sociedade perfeita, onde não existisse tristeza nem frustração, mas apenas o puro prazer. Neste lugar, graças ao avanço da ciência, as doenças, as guerras e a velhice não existiam mais. Entretanto, as pessoas não possuíam liberdade individual, nem podiam sentir emoções, tampouco podiam usar a criatividade, uma vez que eram condicionadas a serem felizes com suas vidas e a não questionarem a ordem estabelecida. A partir de agora, conheceremos um personagem de grande importância na obra. Seu nome é Bernard Marx, um psicólogo especializado em hipnopédia, uma técnica que tinha como objetivo ensinar as pessoas enquanto dormem, servindo para plantar sugestões que as levariam a se comportarem de determinadas maneiras. Bernard faz parte da elite genética, pertencente à casta Alpha+, que é a mais importante. Os indivíduos que pertencem a esse grupo são inteligentes, bonitos e possuem um porte atlético. Entretanto, Bernard, apesar de sua grande inteligência, era um homem de estatura baixa, não possuindo assim todas as características de sua casta. Isso ocorreu devido a um erro durante seu processo de incubação. Por isso, Bernard era marginalizado pela sociedade, tendo dificuldades para relacionar-se com os demais, que não o viam com bons olhos devido à sua diferença. Além disso, Bernard era perseguido por seu chefe, Thomas Tomaquin, que era diretor de incubação e condicionamento de Londres. Bernard também se recusava a fazer uso da soma, por isso experimentava sentimentos e, consequentemente, diferente dos demais habitantes do Novo Mundo, seguia sua vida insatisfeito, devido tanto à sua diferença física em relação aos demais membros de sua casta, quanto por causa da perseguição de seu chefe. Até que, em certo momento, acabou tendo acesso a uma informação muito importante. Ele ficou sabendo que seu chefe havia engravidado uma mulher de forma natural, o que era visto como algo pavoroso para a comunidade. O nome dessa mulher era Linda. Ela tinha pertencido à civilização. Era uma beta e trabalhava na sala de incubação. Mas durante uma viagem até a reserva dos selvagens, foi esquecida de forma proposital por seu amante Tomaquin, que a deixou por lá. Sem condições de voltar para a civilização, ela passa a viver na reserva. Os selvagens eram uma classe de pessoas que viviam à margem da sociedade civilizada. Por isso viviam em uma espécie de reserva, uma sociedade diferente, denominada de Malpais, localizada no Novo México, um lugar em que haviam resquícios de uma sociedade ultrapassada, onde as pessoas continuavam a viver de acordo com valores e regras do passado, mantendo costumes antigos como casar e ter filhos. Os habitantes da reserva não tinham acesso à droga soma, por isso experimentavam emoções, dentre elas a tristeza.
Os evoluídos, habitantes do Novo Mundo, mantinham essas pessoas excluídas para que elas não contaminassem a civilização com seus hábitos e também utilizavam essa população como fonte de pesquisa. E era nesse lugar que Linda vivia com seu filho John. Entretanto, mesmo afastada de seu lugar de origem, Linda nutria o desejo de não sentir tristeza. Ela havia sido gerada de forma artificial, conhecia o novo mundo e desejava a todo custo uma dose da soma. Nem ela, nem seu filho John eram completamente aceitos pelos selvagens. John, diferente dos demais moradores da reserva, era alfabetizado e possuía uma formação moral e ética, advinda da leitura incessante de um volume com as obras completas de William Shakespeare, que ele cita com frequência, sendo assim um ser diferenciado. Entretanto, ele não era plenamente aceito no lugar onde vivia, apesar de gostar muito de lá, o que o fazia se sentir um estrangeiro, um rejeitado. E esse sentimento o fará um alvo fácil para o vingativo Bernard Marx. O triste fim de John começa a ser construído quando Bernard e Lenina Crowne, uma mulher beta, resolvem ir até a reserva onde vivem os selvagens. Por lá, eles conhecem Linda e seu filho John. Bernard fica sabendo que Linda era de Londres e constata que ela é a mulher que teve um filho com Tomaquim. Então deduz que o filho de Linda é o filho de seu grande inimigo. Por isso, movido pelo desejo de envergonhar o diretor, fazendo-o deixar o cargo que ocupava, ele decide levar Linda e John para a civilização. John acaba se identificando com Bernard pelo fato de ambos se considerarem seres isolados e passa a sentir confiança nele. Por isso, quando Bernard propõe a ida de John e sua mãe para o mundo civilizado, ele acaba aceitando, sem nem mesmo conhecer o lugar para onde será levado, confiando apenas no que Bernard lhe diz. Para John, aquela viagem seria uma oportunidade de conhecer um lugar melhor, onde enfim ele seria aceito. Assim Bernard acaba conseguindo realizar seu intento e leva Linda e John para Londres. Em Londres, Bernard vai colocar seu plano de vingança em prática. Para tanto, promove o encontro de Tomaquim, Linda e John em plena sala de fecundação, à vista de várias pessoas. O escândalo foi tamanho que Tomaquim não teve outra saída a não ser pedir demissão e nunca mais voltar a pôr os pés naquele lugar. Entretanto, para John, a história foi diferente, já que ele se tornou alvo do interesse e da curiosidade, principalmente das castas superiores. Com sua mãe foi o inverso. Ela não provocava o menor entusiasmo. Ninguém queria vê-la, e havia basicamente 2 motivos para isso. O primeiro deles é o fato dela não ser uma autêntica selvagem, tendo sido incubada num bocal, decantada e condicionada como qualquer outra pessoa, não tendo assim a capacidade de trazer nada de novo. Além disso, ela estava gorda, envelhecida, cheia de dentes podres, enfim, era uma figura repugnante para os moradores do Novo Mundo, que permaneciam jovens e saudáveis até o fim da vida. As pessoas das castas mais altas não queriam ver Linda, mas para ela isso não tinha importância. O que ela desejava era ter acesso à soma para fugir da realidade. O Dr. Shaw ficou hesitante em dar a soma para ela, mas depois permitiu que ela tomasse a quantidade que quisesse. O médico confidenciou a Bernard que isso causaria a morte dela em poucos meses. Isso era bastante conveniente para Bernard, pois aquela mulher sairia do caminho e assim ele teria total acesso a John. Esse interesse em John se explica pelo fato do mesmo
ser alvo de grande interesse de todos. E Bernard era seu curador credenciado. Ninguém tinha acesso ao rapaz sem passar por ele. E assim, pela primeira vez em sua vida, Bernard era tratado como uma pessoa de proeminente importância. Seu defeito físico não era mais lembrado. Os mais influentes o tratavam como amigo, e as mulheres, quanto a elas, ele podia ter aquela que ele desejasse. Os ventos sopravam completamente a favor de Bernard, tudo por causa de John. John, por sua vez, sempre visitava sua mãe e se afligia ao vê-la sempre buscando fugir da realidade. A soma era oferecida ao selvagem, mas ele sempre recusava tomar. Com o passar do tempo, John vai percebendo que está sendo usado por Bernard e para de cooperar com ele. John então vai aos poucos trocando a esperança inicial pela frustração e a desilusão. Ele não conseguia se encaixar naquela sociedade. Sua visão de mundo era oposta àquela adotada pelos moradores daquele lugar, que preferiam a felicidade ignorante, a verdade e o livre-arbítrio. Depois que sua mãe morre, John fica indignado, pois sabe que a morte dela foi acelerada pelo uso indiscriminado da soma. Então, John tentou mudar a sociedade, buscando alertar as pessoas de que elas não eram livres, mas não conseguiu êxito, pois elas entendiam que tudo que era feito era para o bem da humanidade, já que todas as falhas e problemas do passado haviam ficado para trás. Por fim, na busca de um pouco de paz, John resolve se afastar daquela civilização, a qual não podia mudar e da qual não gostaria de receber mais influências. Então, ele passa a refugiar-se no velho farol que se erguia sobre a crista da colina. Entretanto, até mesmo naquele refúgio, John é incomodado por outros indivíduos que procuram constantemente observá-lo. John sente então que não tem saída, já que para ele haviam apenas dois caminhos, que seriam a insanidade do mundo distópico ou viver em um mundo primitivo. Por isso, na falta de um horizonte melhor, o único caminho que lhe pareceu possível foi tirar sua própria vida. Mas vocês gostam de ser escravos? Dizia o selvagem. Quando eles entraram no hospital, seu rosto estava rubro, seus olhos chamavam de ardor e indignação. A dor e o remorso, a compaixão e o dever, tudo estava agora esquecido e de algum modo absorvido num ódio intenso e irresistível àqueles monstros, menos que homens. Vocês não querem ser livres, ser homens? Nem sequer compreendem o que significa ser homem, o que é liberdade. A raiva tornava-o um orador fluente. As palavras ocorriam-lhe com facilidade, jorravam. Não compreendem? Insistiu, mas não obteve resposta.